Olá, filhotes, eu sou a Wandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando, né, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. E você quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Aproveita a Wandinha agora, porque eu vou entrar num papo aí e depois não volto mais. Não, e aí isso, eu queria contar, né? Que depois disso comecei a desenvolver a meditação, e aí a aquarela, que me ajudou muito com esse lugar de fluxo, de flow criativo e tudo mais. E veio muito disso, assim, você me orientou muito nesse começo aí que eu comecei essa prática espiritual. Fala. E aquarela, Ju, seria, não assim, o que seria aquarela? Aquarela ela é uma tinta, que é um pigmento, que ele pode ser natural ou não, e ele é misturado com água. Ele é com cera de abelha e gera essa tinta que chama aquarela. E você pinta ela com água. Então, isso que você estava falando da água, né, da conexão, da cachoeira, é muito forte, porque a aquarela, ela é a nossa... A aquarela, por ser muita água, você está trabalhando com a sua emoção. Com a sua emoção, você está trabalhando com o seu inconsciente. Então, quando você joga essa água no papel e você coloca a tinta, você perde totalmente o controle do que está acontecendo ali. E aí você começa a expressar seu inconsciente na folha. Então, isso que ajuda, por isso que eu te fiz essa pergunta. Por quê? Não é só aquarela, não é só pintar num papel, não é isso. Nesse momento é que entra a espiritualidade. Então, nesse momento é que atua o mentor do lado, que é onde ele vai conduzindo. Então, a impressão que dá é que você está ali numa grande imaginação, criando tudo aquilo. E que, na verdade, tem um lindo mentor te conduzindo o tempo inteiro, né? E quando você menos imaginar, tá tudo muito pronto, tudo muito lindo, porém, nenhum sai igual o outro. Por quê? A energia espiritual daquele mentor, ela vibra a todo instante. Por isso que cada energia, cada obra de arte vai ser de um formato diferenciado um do outro o tempo inteiro. Porque, na verdade, são canalizações espirituais. Exatamente. Mergulha, Ju. É isso. Então toda expressão artística é uma expressão espiritual. Sim. Você E não nem tá- todos acreditam, né? Acham que é arte, né? Mas não. Todo artista, ele traz um lado espiritual fantástico. Tanto que precisa do silêncio, né? Da meditação em si, do isolamento. Porque nada, é um momento que você se abre, o chakra coronário, ele faz toda aquela abertura, junto com o cardíaco, né? E ali trabalha na criatividade da pessoa. Então, o mentor, ele usa a criatividade que já é da Júlia, então uma menina inteligente, prática, objetiva. Então, ele vai o quê? Trabalhar energeticamente nessa energia que já é dela. E formar, materializar a energia do mentor com a energia da Ju para formar essa obra de arte. Bom, e se ficar ruim? É Não culpa fica. minha ou do mentor? Então, mas o Não lance fica. é Não tem. exatamente Ah, isso você não sabe que quanta piada ruim eu já fiz. Não tem como ficar. ruim. Então, essa é a questão. O desbloqueio criativo é bem exatamente isso, né? De você olhar pra arte como uma expressão autêntica e você não ter esse julgamento do é bom e do é ruim. No seu caso, tem uma questão da risada, né? Que você tem ali uma resposta muito rápida. Mas quando você se permite entrar nesse fluxo, que é exatamente isso que ela tá falando, por isso a meditação tão importante desse silêncio, de você entrar nesse fluxo. Porque o que acontece? A criatividade, ela tá em todo mundo o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, desde você criar seu almoço, você criar sua rotina, você criar seu filho, você tá criando algo, né? Você tá tendo uma ideia, você tá fazendo conexões para expressar algo. Então, isso é uma expressão da sua essência em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer profissão. Então, a arte, ela também tá em todas as vertentes. Mas o que acontece é que pra gente entrar nesse fluxo que a Wanda tá falando, né, que é
esse fluxo de estar acessando esse mentor, de estar acessando o seu silêncio, de estar expressando a sua verdade, né? Ah, já fiz piada muito ruim. Porque a gente não tem esse fluxo e esse canal full time. A gente tem lapsos dessa conexão, a gente tem lapsos de inspiração. E como que a gente acessa esse lapso de inspiração, né? Como que a gente acessa esse flow criativo, que é o que todo artista quer o tempo todo. E esse flow criativo é uma representação do flow da vida, né? Porque a arte, ela é a vida é a vida imita a arte imita a vida. Então, para você entrar nesse fluxo criativo, você precisa ter ferramentas. E qual que é a ferramenta? O autoconhecimento. E como que você chega nesse autoconhecimento? Com o silêncio. Então, se você vai expressar o seu ser, primeiro você precisa saber quem é o seu ser para você expressar. Então, você precisa ir para dentro, silenciar, conhecer, entender. Tá, então eu tô começando a ver que o meu ser se expressa através da comédia. Minha arte é mais forte no humor. Isso não significa que quando você tem esse dom do flow, você leva isso pra todos os lugares, né? Pra pintura, pra cozinha. Se você puder falar menos flow que é o concorrente, é melhor. E não ajuda muito o algoritmo. Eles É. falaram umas besteiras lá um tempo atrás. Ah, é verdade. É mesmo? Não, tô zoando. Fala aí. Enfim, então, para você acessar esse flow criativo, o que você precisa? Acessar o desbloqueio criativo. O que é o desbloqueio criativo? As suas crenças. Então, isso que a Wanda tava falando muito do seu inconsciente, né? De unir a sua sabedoria com o seu mentor, com o momento presente, é o quê? Você pegar a sabedoria do seu inconsciente, que é o quê? O registro acástico, que é o quê? Todas as experiências que a gente já teve na vida, e tudo isso vai ficando registrado no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, Júlia, não pode pintar na parede quando você é pequena porque isso estraga, bate na mão. Então aquilo, por mais que eu nem lembre que a minha mãe bateu na minha mão quando eu tava pintando na parede, quando eu for pintar a parede, eu falo, não posso. Então você vai criando esses bloqueios ao longo da vida, de não posso pintar na parede, tira o papel da mão, arte não serve pra nada, arte não dá dinheiro, ou enfim, cada um com seus bloqueios, né, porque cada um teve os seus. E aí, na hora que você vai se pôr na vida, você tem esses bloqueios. Não só na hora da arte, como na hora de viver a vida, meu. Que é qualquer coisa que eu quero fazer. Então, o desbloqueio criativo e o flow criativo, né? Que é esse trabalho que eu venho desenvolvendo com a espiritualidade, que eu entendi que o meu foco espiritual era através da arte, como uma cura mesmo, e como um acesso à nossa sabedoria interior, é desse lugar mesmo de entender que quando a gente silencia e se conecta nesses lapsos de inspiração através da meditação, porque a meditação, o que ela faz? Ela altera a nossa consciência. Na hora que ela altera o nosso estado de consciência, a gente acessa esse campo, né? Que é o campo do nosso inconsciente. A gente acessa todas essas informações e toda essa sabedoria que a gente tem. Porque a gente fala muito de karma, mas a gente não fala sobre dharma, né? E dharma a gente tem muita coisa que a gente já sabe fazer de outras vidas. E a meditação, ela traz pra gente essas ferramentas de volta de maneira consciente. Então, quando a gente entra nesse fluxo de meditação, que a gente acessa esse lugar consciente nosso, a gente libera a mente. Então, a meditação, para que ela serve? Pra gente entender o que é emoção e o que é mente. Então, quando a gente entra nesse estado de consciência, a gente tem clareza de que a gente não é nem nossa emoção, nem nossa mente. Então, a gente entra num espaço em que a gente consegue observar, como se fosse um triângulo. O triângulo é o formato da criação. Então, nesse triângulo, a consciência tá aqui, que é o que você é como espírito, e aqui você tem a sua mente e a sua emoção. Então, no momento que você tá nesse lugar de consciência, você tem domínio sobre a sua mente e sobre a sua emoção. E não é que você tem um domínio que você vira e fala assim, eu não vou pensar isso, ou eu não vou sentir isso. É um lugar de observador, de entender que você não é aquilo. Então, você sai desse lugar de enredo da mente, que é eu não posso, eu não sei, eu sou ruim, tá feio, tá horrível, é ruim. E trazer toda essa carga, né, karmática mesmo, de crenças e situações anteriores que a gente vem carregando. Então, nesse momento que a gente tá nesse estado meditativo, a gente entra em contato com os nossos mentores e acessa os nossos dharmas e toda essa sabedoria que a gente já tem. Então, nesse momento, a gente consegue entrar no flow criativo, no fluxo criativo. E aí a gente tá o quê? Na consciência, criando a partir da consciência. Que é o quê? A gente realmente tá em presença o tempo todo na vida. Então, a arte, ela vem como uma ferramenta de compreensão desse sistema, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa consciência. E aí a arte, a aquarela, ou qualquer outra arte, ela vem como uma expressão desse ser. E a aquarela, ela nada mais é do que uma ferramenta, né? Para fazer esse acesso. Então, eu venho trabalhando muito com isso, de trazer
essa compreensão. Então, uma aluna minha, por exemplo, ela falou, ela tava pintando e ela começou a se debater assim, aí ela acabou, eu falei, e aí, como é que foi? Ela falou, cara, eu fiquei numa mistura de sensação, porque era como, eu queria pintar muito grande, mas dentro de mim era, não, pinta pequeno, não, mas eu quero pintar grande. E aí ela ficou nessa dualidade, e aí eu falei, é exatamente isso, você entendeu essa dualidade que existe entre o pensar e o sentir. E aí, no momento que ela pega e pinta grande, mesmo que a mente dela tá falando pinta pequeno, ela consegue transcender aquele bloqueio. E aí ela consegue levar ele pra vida. Então, por isso que é muito legal a gente usar isso na prática, porque a gente traz do inconsciente pro consciente. E na hora que a gente faz a ação contrária àquilo que a gente tem como uma crença limitante, a gente vai quebrando esses padrões. Então, a gente vai conseguindo se libertar e indo em busca do quê? Do que todo ser humano busca, que é uma liberdade, né? Que é a liberdade o quê? Mental. Porque, no fim das contas, liberdade a jaula é o nosso próprio pensamento. Né? Certo. E o seu curso é quando? Que horas? Como pode ir? Se pode ir? O meu curso ele vai ser no dia 13 e no dia 18. No dia 13 ele vai ser das 6h30 às 10h30 da noite. E no dia 18 ele vai ser pela manhã. Mas eu vou postar hoje no Instagram porque eu não sei exatamente o horário. E você não sabe aonde também? Vai ser no Itaim. No Vai ser ali Itaim. do lado do Shopping Iguatemi. E aí, mais informações no seu Instagram, é Mais isso? informações no meu Instagram. Que é? @juvarela. Boa. Com 2 L's, né? Exatamente. Ah, igual bom, você. imaginei. Ele quer o L. O pessoal erra Ai, demais, gente, meu. Não tem um isso. flyer. A gente tem 400 mil inscritos, tem flyer meu com Varela com L só. Quantos 2 mil L. seguidores a gente precisa pra ter precisa, acertar um né, nome, hein?